Quando alguém pergunta de quem você sente falta, você responde sem pensar, dele. Mas será que é isso mesmo? Ou será que existe uma possibilidade que quase ninguém tem coragem de considerar? Talvez você não esteja sofrendo apenas pela ausência de uma pessoa. Talvez esteja sofrendo pela ausência da vida que você imaginou viver ao lado dela. E existe uma diferença enorme entre essas duas dores, porque uma delas fala da realidade, a outra fala de uma história que nunca chegou a acontecer. E eu quero conversar com você sobre isso, porque muitas vezes a clareza emocional começa exatamente quando a gente consegue separar essas duas coisas. Existe uma cena que eu vejo se repetir com muita frequência. Uma mulher diz: "Eu sinto tanta falta dele." E quando ela começa a contar a história, algo interessante acontece. Ela quase não fala sobre quem ele realmente era. Ela fala sobre os planos, sobre a casa que imaginava ter, sobre as viagens que fariam, sobre os filhos que sonhava em criar, sobre os domingos em família, sobre o futuro que na cabeça dela existia. Percebe a diferença? A dor, ela começa a revelar que talvez ela não esteja chorando apenas por uma pessoa. Ela está chorando por um futuro que nunca chegou a existir. Imagine uma mulher que conheceu alguém. No início, tudo parece promissor. Eles conversavam por horas, faziam planos, falavam sobre lugares que gostariam de conhecer. Ela imaginava como seria o primeiro Natal juntos, depois imaginava o casamento. Mais tarde, ela imaginava a casa, os filhos, imaginava as viagens e, sem perceber, começou a construir uma vida inteira dentro da própria cabeça. E isso acontece de forma muito natural. Nós, seres humanos, imaginamos o futuro, criamos expectativas, projetamos possibilidades. E o problema não está em sonhar. Isso é normal. O problema começa quando a história imaginada ganha mais força do que a realidade. Porque aos poucos ela deixou de enxergar apenas quem estava diante dela e passou a enxergar também tudo aquilo que acreditava que um dia aconteceria. Então, o relacionamento mudou e as dificuldades apareceram. O afastamento aconteceu. E quando tudo terminou, ela dizia: "Eu perdi o amor da minha vida." Mas será que foi isso mesmo que ela perdeu? Ou será que ela perdeu a história que ela já estava escrevendo dentro da própria imaginação? Existe uma diferença muito importante entre sentir saudade de uma pessoa e sentir saudade da expectativa que você construiu ao redor dela. Porque a expectativa tem uma característica curiosa: ela nunca envelhece, ela nunca decepciona, ela nunca mostra defeitos, ela permanece exatamente como foi imaginada. E enquanto isso, a pessoa real continua sendo humana, com limites, com as suas contradições, com os seus silêncios, com as suas mudanças de vida que são completamente normais. E quando essas duas imagens começam a se misturar, a sua dor aumenta. Porque você tenta preservar uma história que existia muito mais dentro da sua mente do que na realidade. E existe uma pergunta que pode parecer simples, mas costuma provocar uma reflexão muito profunda. Quando você diz que sente falta dele, do que exatamente você sente falta? Da conversa? Da presença? Ou da segurança que acreditava que teria ao lado dele? Sente falta dele ou da família que imaginou construir? Da rotina que nunca chegou a existir? Das viagens que vocês planejavam? Da vida que você acreditava que começaria em algum momento? Percebe como essas perguntas mudam completamente o seu olhar? Porque muitas vezes aquilo que mais dói não é perder alguém, é perder o futuro que você já havia visitado tantas vezes na sua imaginação. E talvez seja justamente por isso que abandonar essa história pareça tão difícil. Você não está apenas abrindo mão de uma pessoa, está abrindo mão de aniversários imaginados, de domingos imaginados, de conversas imaginadas, da versão da sua vida que parecia tão real que o coração passou a tratá-la como se já existisse. Existe uma imagem que pode ajudar você a entender isso. Imagine alguém construindo uma casa. Todos os dias essa pessoa olha para o terreno, fecha os olhos, imagina onde ficará a sala, a cozinha, o jardim, escolhe até a cor das paredes. Durante muito tempo, ela visita essa casa dentro da imaginação. Só que a construção nunca começa. Anos depois, quando passa novamente por aquele terreno vazio, ela sente uma dor muito grande,
Porque ela não perdeu uma casa, mas porque perdeu tudo aquilo que viveu dentro da própria mente. Com os relacionamentos acontece algo muito parecido. Às vezes, a gente sofre profundamente por uma história que nunca teve tempo de existir. E isso não significa que os sentimentos eram falsos. Muito pelo contrário, eles eram verdadeiros. A dor era verdadeira, a saudade também. O que talvez nunca tenha existido da forma como você imaginava foi o futuro que a sua mente construiu. E entender isso não diminui o amor. Também não apaga a importância daquilo que você viveu, apenas devolve proporção à realidade. Aceitar a realidade nunca significou apagar sentimentos. Significa apenas permitir que eles deixem de ser guiados por uma história imaginada. Existe uma frase que eu gostaria que você guardasse. Clareza emocional não destrói os sonhos. Ela apenas separa os sonhos daquilo que realmente aconteceu. E essa separação pode doer no começo, mas também te liberta. Porque você deixa de tentar recuperar uma história que existia principalmente dentro da sua imaginação e começa a olhar para aquilo que a vida realmente colocou diante de você. Talvez hoje você sinta ainda a falta dele, e isso faz parte, mas talvez exista outra saudade escondida dentro dessa dor. A saudade da mulher que acreditava que finalmente havia encontrado o futuro que sempre desejou. Quando você consegue perceber essa diferença, alguma coisa muda. Porque você entende que não está presa apenas a uma pessoa, também está presa à narrativa que você construiu ao redor dela. E recuperar a clareza emocional começa exatamente aqui, quando você aprende a diferenciar realidade e expectativa, pessoa e projeção, presente e imaginação. Porque só quando essas duas coisas voltam a ocupar lugares diferentes, você consegue enxergar a sua história com mais verdade. E pela primeira vez, começa a caminhar olhando para a realidade, não apenas para aquilo que um dia você sonhou viver, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado.